corrupto que se instalou nos últimos governos. Esse do balcão, né, do aparelhamento do Estado, dando visibilidade a essa matriz dos governos corruptos, a usina dos grandes escândalos, né, que é esse modelo, essa relação promíscua, né, dos poderes, especialmente executivo, legislativo, partidos políticos e setores da iniciativa privada. Então isso está hoje patenteado. O presidente busca preservar o seu mandato. Agora, não há solução a curto prazo, porque o calendário se esgota. Por exemplo, o impeachment do presidente Temer, não haverá tempo. Tem que instaurar os procedimentos e todo aquele protocolo, toda aquela burocracia, o tempo se esgota, né? Então, na verdade, a realidade nos diz que nós vamos ter que conviver. O país vai continuar sangrando, nós vamos viver esse calvário até o final, e aí a população tem que estar atenta nas eleições de 2018 para fazer uma escolha adequada. Eu estou conversando com o senador Álvaro Dias, do partido Podemos, do Paraná. Senador, uma coisa que a mim particularmente mete medo é o seguinte: quando a gente vive numa dificuldade como a que nós estamos vivendo, de repente pode aparecer um salvador da pátria. Não é? Assim, pessoas, ele não é político, ele é rico, ao outro quer matar bandido de qualquer jeito, bandido bom é bandido morto. E eu pessoalmente tenho um receio, sabe, que às vezes a gente esteja vendo o ovo da serpente, quer dizer, de um presidencialismo bem mais à direita, radical, e que seja uma emenda pior do que o soneto. O que o senhor acha disso? Preocupa. Acho que esse é o momento de assumir responsabilidade. Constantemente afirma-se que a população não sabe votar. E eu não concordo. Eu também não. Eu digo o seguinte: os partidos políticos não sabem oferecer alternativas. Se as alternativas forem oferecidas, certamente a população votará corretamente. Então esse é um momento de responsabilidade. As pessoas lúcidas, conscientes, devem assumir protagonismo, não podem se omitir. A omissão pode ser a tragédia que você sinaliza, já que, se não houver uma participação ativa dos agentes mais responsáveis da sociedade, nós poderemos ter sim um confronto de extrema-esquerda com extrema-direita e ficaremos, evidentemente, numa situação de conflito e sem solução. É importante que a sociedade atente para a necessidade de uma participação de protagonismo nas eleições de 2018, sendo de partidos ou não sendo de partidos, para evitar o mal maior. Salvadores da pátria, nesta hora, o Brasil vive tremendas dificuldades. Então, na verdade, vai se exigir. A pesquisa mostra que a população está consciente, porque o perfil de candidato apontado pela população é o seguinte: quem tem coragem de combater a corrupção e tem experiência administrativa. Está consciente, portanto, a população brasileira das dificuldades. E se nós não valorizarmos a experiência administrativa na atividade pública, porque não se confunda a administração no setor privado com a administração no setor público. Aliás, o Nelson Justo foi inteligente. Quando indagaram se ele seria presidente, candidato a presidente, ele disse: não, eu não estou preparado para ser presidente da República. A administração pública é totalmente diferente da administração no setor privado. Então, esta é a realidade que nós estamos vivendo, que vai exigir, em razão das dificuldades, esse oceano de dificuldades que nos mergulhamos em razão dos desgovernos últimos, não é? Vai exigir, sim, uma atenção da população para que a escolha seja adequada. Senador, o que o senhor acha da reforma política que está sendo, aliás, já foi aprovada na comissão da Câmara e vai para o plenário e certamente irá ao Senado? Distritão e aquela dotação de 3,6 bilhão de reais para a eleição. Qual a sua opinião? Olha, primeiro, recusar essa denominação de reforma política, nem como apelido, né? Porque não se trata de uma reforma.
Trata-se de uma acomodação corporativista, a busca de benefícios que favoreçam a reeleição, especialmente daqueles que estão sendo investigados na Operação Lava Jato e temem a concorrência da renovação no parlamento. A instituição desse fundo eleitoral é um escárnio diante das dificuldades do povo. O governo, com um déficit brutal, histórico, de 159 bilhões, não tem recursos para nada, para segurança, para educação, para saúde, e vai meter a mão grande no bolso do contribuinte para bancar campanhas eleitorais. No momento em que alguns partidos políticos são denominados de organizações criminosas por procuradores da República, nós temos que entender que essa ofensa a população não aceita. É por essa razão que eu combato. Você tem razão, porque deve ser aprovado. Não nesse valor de 3 bilhões e 600, já estão buscando amenizar um pouco para aprovar. Eu votarei contra. Acho que nenhum fundo eleitoral deveria ser instituído nesse momento de crise que vive o país. Deveriam buscar outras alternativas mais inteligentes, de doação pessoal, pessoa física, não empresarial, através da internet, por exemplo, com utilização do cartão de crédito, doações limitadas em valores, né, exatamente para poder ser, inclusive, anônimas, desde que não configurem corrupção. Não vejo mal algum que alguém vá lá e destine R$10, R$50, R$20 para uma campanha eleitoral, sem ter que sair de casa, ir a uma agência bancária para depositar na conta do candidato, enfim. Eu acho que tem que encontrar uma forma, não é? E que seja uma campanha modesta mesmo, mais do que farisaica, que seja miserável, que demonstre aos políticos competência para realizar uma campanha sem recursos significativos. Programas de televisão custam uma fortuna. Exatamente. Vê cada programa maravilhoso, parecendo filmes. Spielberg fica no chinelo de alguns marqueteiros. Então, aliás, alguns são presos, né? Mas a criatividade... Os custos de campanha no Brasil assumiram assim valores... Olha, é assustador. Como um candidato a presidente da República pode gastar mais de 300 milhões de reais? Isso ocorreu na eleição passada. Isso é um escárnio, né? É uma ofensa à população. Na verdade, não se gasta. Rouba-se. Na verdade, o que ocorre é roubo na campanha eleitoral. A pretexto de se fazer a campanha, roubam. Então, isto tem que acabar. Não é possível permanecer esse sistema corrupto, né, no período eleitoral. Usa-se como pretexto o financiamento da campanha para o enriquecimento ilícito de algumas pessoas. E a Operação Lava Jato está mostrando isso, né? Por isso denominou alguns partidos de lavagem de dinheiro sujo, lavanderia de dinheiro sujo, alguns partidos políticos. Então isso tem que acabar. É claro que eu não acredito numa reforma política agora, né? Imagino que o novo Congresso pode fazer a reforma política desde que o presidente da República é eleito, porque é preciso ter a noção exata do que é esse presidencialismo que temos. Nenhuma reforma de profundidade vai acontecer no Brasil sem que o presidente da República assuma a responsabilidade da liderança do processo. Se elegermos um presidente com ousadia para mudar, certamente teremos uma reforma política. Ele pode, por exemplo, convocar especialistas para a elaboração de um pré-projeto longe do corporativismo. Esse pré-projeto, subscrito pelo presidente da República, vai ao Congresso Nacional, que debate e aprova. E se for até o caso, que se submeta a um referendo popular. Mas é desta forma que nós poderemos oferecer um modelo político compatível com a realidade do país. Estou conversando com o senador Álvaro Dias, do Podemos, Paraná. Senador, o senhor que milita na política há muito tempo, no governo, por exemplo, os 2 mandatos de Fernando Henrique Cardoso, PSDB, a relação dele com o Congresso era essencialmente diferente do que foi a relação de Lula nos 8 anos dele? Olha, eu vi esses dias um vídeo que me encaminharam em que o presidente Fernando Henrique Cardoso confessa ter sido refém desse balcão de negócio. Quando ele diz que não privatizou a Eletrosul, não privatizou a Eletronorte, porque essas empresas tinham proprietários que não eram o povo, e sim políticos. Então isso é uma confissão
de que no governo dele também esse sistema imperou e ele não teve a coragem ou a ousadia, ele alegou que não teve possibilidade de promover a ruptura com esse sistema. Ele se tornou refém desse monstro gerado pelo Estado corrupto. Essa é a realidade. Eu, durante o governo Fernando Henrique, eu fui governo 6 meses, no segundo mandato dele. A minha trajetória política toda foi na oposição. Eu só fui governo quando fui governador, não poderia ser oposição do próprio governo, não é? E depois 6 meses no governo, no segundo mandato do presidente Fernando Henrique, acabei deixando a base aliada, acabei até sendo expulso depois do partido, exatamente porque a minha prioridade é a coerência, né? Eu adotei como princípio combater corrupção. Em determinado momento, 80% da população brasileira defendia a instalação de uma CPI para apurar a corrupção no governo. E eu aderi a esse movimento pró-CPI, assinei, e aí houve um confronto com o partido e eu acabei tendo que deixar o partido. Mas apenas para dizer que esse sistema realmente é anterior ao governo do PT. Mas ele se institucionalizou, né? Se oficializou e se tornou a matriz. Essa relação promíscua se dá com a seguinte justificativa: é impossível governar o país sem esse balcão de negócio, sem eu tomar lá da cá. Eu acho que esse conceito apequena o ser humano que representa o povo no Congresso. É denominá-lo de vendilhão, que vende o seu voto, vende a sua consciência. Eu acredito que há salvação, até porque o Congresso é a síntese da sociedade. Nós não temos uma sociedade corrupta, nós temos parcela da sociedade envolvida com a corrupção, mas há salvação. Eu acredito que é possível sim governar o país sem esse balcão de negócio, rompendo com esse sistema, sepultando esse sistema, substituindo esse sistema, que é da relação desonesta entre os poderes, partidos políticos e setores da iniciativa privada. Como? Essa é a pergunta que fazem sempre. Mas como? Eu respondo, adotando medidas, reformas. O Brasil é um país à espera de reformas, mudanças que impactem na população, que ganhem apoio popular. Com apoio popular, o governante terá o apoio do Congresso, que o Congresso não rema contra a correnteza da opinião pública. Este é o conceito que eu advogo. E, evidentemente, se chegar um presidente da República com a ousadia de promover reformas sem barganhar com o Congresso, ele poderá ter o apoio do Congresso, desde que se comunique bem com a sociedade, explique bem essas reformas, porque o que nós estamos vendo agora, mesmo boas iniciativas, são condenadas pela população porque o presidente da República não tem credibilidade, não tem autoridade moral e política para se comunicar com a sociedade, perdeu a capacidade de se comunicar, então não convence ninguém. Aí realmente não dá. Aí vai para a compra, né? Para a cooptação. Aí surge mensalão, depois sanguessugas, depois petrolão, e isso não acaba. É preciso sepultar esse sistema, porque sem isso eu não acredito na possibilidade do Brasil alcançar os índices de crescimento econômico compatíveis com as suas potencialidades. É preciso sepultar, porque esse sistema esgota a capacidade financeira do Estado brasileiro de investir em saúde, educação, segurança pública. Aí nós vemos a violência crescendo, o caos na saúde, a educação em retrocesso, o desemprego se avolumando, a dívida pública engolindo tudo, 52% do orçamento é consumido pela dívida pública em juros, serviços e encargos. E o governo, quando fala no déficit público, apenas fala na Previdência, que é 12%. Não fala na dívida pública, que é 52%. Eu fico procurando, aliás, nem mesmo quando eu dou entrevista e digo que é a dívida pública, essa parte não vai para o ar. Eu não entendo por quê. Eu não entendo como as pessoas não enxergam que é a dívida pública que está sangrando o Brasil em primeiro lugar, porque há interesse dos bancos. Os bancos são dealers para a rolagem dessa dívida. Os títulos públicos, que são
lançados para adquirir recursos e tapar os buracos promovidos pela dívida pública, esses títulos são negociados com os bancos. Portanto, há um interesse do sistema financeiro que impede o ministro da Fazenda assumir com sinceridade que a dívida pública é o grande problema desse país. Agora, senador, eu estou conversando com o senador Álvaro Dias, Podemos, pré-candidato, espero, a presidente da República. Senador, o governo tem dito, inclusive o ministro do Planejamento do atual governo de Temer, disse que a Previdência consome 56% do orçamento. Então, aí teria um orçamento com mais de 100%. É 12%. O gráfico mostra claramente 12% Dá do uma orçamento, né? Porque 52% é a dívida. E Saúde e educação, tudo 3%. Saúde e educação, 3%. Segurança pública, menos de 1% do orçamento. Ciência e tecnologia. Nós estamos comprometendo o futuro do país, claro, porque não investimos em tecnologia. Inovação. Inovação. Você vai para a área da agricultura, é menos de 1%. Tudo. Esses programas da agricultura, financiamento da plano safra, etc., não dá 1% do orçamento. A dívida está consumindo tudo. Hoje de manhã, senador, eu entrevistei o presidente Lula, o ex-presidente Lula, e ele me disse o seguinte, que quando Dilma foi eleita, no dia 31 de dezembro de 2014, o desemprego no Brasil era de 4,5%, que era o nível Dinamarca, Suécia, etc., e que, portanto, não havia, eu estou transmitindo exatamente o que ele falou, déficit da Previdência, porque na medida em que haja uma massa empregada muito grande, há uma massa de colaboração que dá para sustentar a Previdência. O que é que o senhor acha dessa declaração de Lula? Aluno da contabilidade criativa. O índice de desemprego sempre foi maior do que esse e nunca trabalharam no IBGE alternativas para a conferência do percentual de desempregados e depois uma mudança, porque realmente ficava escancarado o propósito de má fé. Quer dizer, não era um propósito honesto de oferecer o número exato dos desempregados. Hoje mesmo, o número oficial fica muito aquém do número de desempregados no Brasil. Não são só 14 milhões. Eu imagino que passe de 40 milhões de desempregados se nós considerarmos aqueles que sequer buscam emprego, não constam das estatísticas dos desempregados. Então, o drama do desemprego do Brasil é bem maior do que o que se desenha através dos números oficiais do governo. Em relação à Previdência, ela é tida como deficitária há muito tempo, mas isso se discute. Por quê? Se nós considerarmos os recursos determinados legalmente como recursos do sistema de previdência social, se fossem aplicados única e exclusivamente em previdência social, nós não teremos déficit. O que ocorre é que há desvio de finalidade. Esses recursos são aplicados em outras áreas, inclusive na saúde pública. E, de outro lado, há uma inadimplência descomunal. E veja quais são os inadimplentes. São bancos poderosos, até bancos públicos, Banco do Brasil, Caixa Econômica, e grandes empresas, como a JBS, que é a maior devedora da Previdência Social. O governo brasileiro liberou bilhões de reais à JBS através do BNDES e não provisionou nem mesmo a dívida com a Previdência Social. Por isso que fica difícil para um governante, um presidente da República não eleito, falar em reforma da Previdência, subtraindo direitos adquiridos pelos trabalhadores. Esta a razão da dificuldade maior hoje de se aprovar a reforma da Previdência. Mas o senhor acha que o próximo presidente terá que se debruçar sobre uma reforma da Previdência? Sem dúvida. Nós precisamos de reformas modernizadoras. Quais as principais? As principais. Bom, você começa com reforma política, que é decantada, cantada em prosa e verso há décadas. Né? Exato, Aliás, a reforma política começa por aí. Começa
com a imposição de normas rigorosas para a construção de partidos com identidade programática, acabando com essa seleção de siglas que, lamentavelmente, compromete, inclusive, a ação no Congresso Nacional. Começa por aí. Então, a reforma política, eu já desenhei mais ou menos qual o modelo que eu gostaria que fosse desenvolvido, e aí vem reforma do Estado. Essa é essencial. Aliás, há poucos dias eu tive um encontro com o cardeal Odilo Scherer, lá em São Paulo, e ele colocou a reforma do Estado como prioridade. Eu também entendo dessa forma. O Estado cresceu demais, nós chegamos a ter 40 ministérios, né? E engordou a máquina pública, limitou a capacidade de investir. Então há uma sangria, né, do dinheiro público para manter estruturas desnecessárias, paralelas, com superposição de ações. Então, essa é uma reforma essencial, enxugamento do Estado para que ele se torne mais qualificado tecnicamente e mais competente administrativamente. Depois temos a reforma do sistema federativo. Desde a Constituição de 88, encargos foram repassados a estados e municípios, as demandas cresceram e não houve o repasse compatível de recursos para atender essas demandas. Essa é uma reforma fundamental. Nós vamos estabelecer aí uma espécie de guerra civil entre as unidades da federação, porque o governo da União assambarca a parte maior desse bolo da receita pública. Então há necessidade dessa reforma. Reforma tributária que vem exatamente com um link com a reforma do sistema federativo, que ela tem que tratar da receita e da distribuição da receita. Obviamente reduzindo essa carga tributária, que é mantida nesse patamar que inibe o processo de crescimento econômico, porque os governos são imediatistas, são oportunistas, não têm visão estratégica de futuro. Porque se tivessem, realizariam uma reforma, reduzindo a carga tributária, a sociedade pagará menos e o Estado arrecadará mais. Porque a economia se tornará mais dinâmica, a roda da economia girará com mais força. Então esta é uma reforma essencial. E tem que se ter coragem para perder recursos no primeiro momento, porque eles serão recuperados a médio e longo prazo com um crescimento mais acelerado do país. A reforma da Previdência é óbvio. Nós temos que ter um sistema moderno de previdência social que garanta o futuro daqueles que se aposentarão. E esse é um sistema falido, até porque é incompetente e há uma omissão governamental em relação à inadimplência. E depois, a reforma trabalhista que fizemos não é suficiente. Teremos que fazer uma reforma da reforma trabalhista, certamente, num próximo governo. O senhor é favorável à reeleição? Não, eu sou contra a reeleição. Acho que essa... mandato de 5 anos. Eu acho que sim, seria o ideal. Acho que um mandato de 4 anos pode ser pouco para um bom governante. Aliás, para um bom governante é pouco. Para o mau governante, 1 ano já é demais, né? Mas 4 anos para um bom governante é pouco. E 5 anos seria o ideal. Eu tenho até a experiência própria, né? Se eu tivesse tido 5 anos de governo lá no Paraná, teria concluído todas as grandes obras que iniciei, com mais 1 ano. E isso é importante para evitar a solução de continuidade, né? Acho essencial o fim da reeleição, porque o sistema no Brasil se comprovou nefasto. As atitudes eleitoreiras, né, visando. A gente senta na cadeira e já está pensando na Aí reeleição. as decisões são eleitoreiras e não administrativas. Não atendem o interesse público muitas vezes. É claro que um dia, quem sabe, quando houver maturidade política no país, se possa discutir a retomada desse processo. Mas hoje o ideal seria acabar com a reeleição. O senhor está disposto a entrar nessa luta como pré-candidato a presidente da República? Não se trata nem de disposição, trata-se de obrigação. Eu vejo dessa forma. Questão de responsabilidade. Aquele que disse antes, ficar dizendo que a população vota mal é uma ofensa descabida. Eu prefiro dizer que os partidos não sabem apresentar alternativas. Então, neste cenário, é preciso que se assuma a responsabilidade. Como você disse, eu já tive essa trajetória prolongada na atividade pública. Eu sempre fui oposição, como disse, né? Governei o Paraná, mas de resto, quase sempre oposição, fazendo o caminho inverso da maioria dos políticos, né? Porque eles correm todos para a sombra do poder, querem as benesses do poder. Eu, ao contrário, sempre fui na direção oposta.
Quando era governo, eu deixava de ser governo para ser oposição. Aliás, mesmo quando deixei o PSDB e fui para o PDT, não é, com a eleição do presidente Lula, o Brizola faleceu, o PDT resolveu ir para o governo, eu me afastei do PDT, saí do PDT, porque eu não quis ser governo, fui para a oposição. Então eu acho que agora, antes de concluir uma trajetória política, eu tenho que me disponibilizar para oferecer um projeto alternativo e sentir o pulsar das aspirações populares, o que quer o povo brasileiro. Se for aquilo que eu prego, ótimo. Se não for, paciência, mas eu acho que eu tenho essa obrigação, eu vou cumprir essa missão que o partido está me delegando. O senhor já tem em vista outros partidos que poderiam se agregar a esse projeto do Podemos? Olha, eu tenho combatido a coalizão de forças partidárias. Eu considero a razão do desastre. O bolo é muito pequeno para tanta gente comer, né? E eu vejo agora, até ontem na televisão teve um partido aí, vamos dizer o nome, PSDB, combateu a coalizão. Combateu, mas está buscando a coalizão. E está dando problema interno esse programa. Está buscando a coalizão, está tentando reunir partidos e tal, para formar outra vez um grande bloco, uma aliança enorme. Eu combato isso. Nós estamos, é claro, as pessoas buscam as alianças ampliadas para obterem mais tempo de televisão. Entre mais tempo de televisão e coerência com a postura ética que quer se adotar, eu prefiro ficar com a coerência, com a postura, mesmo com o prejuízo do tempo. Então, eu não sou advogado de grandes alianças. Nós poderemos ter alguma, evidentemente, especialmente dos partidos pequenos, isso é possível. Os partidos pequenos, com a cláusula de barreira aprovada, mesmo que ela seja suave, eles terão que buscar a conformação das federações de partidos. Então isso pode nos aproximar. O Podemos não precisa de federação, porque ele já tem força por si só. Ele cresceu, está crescendo, vai crescer mais até a eleição. Mas essa aliança na forma de federação pode nos dar um tempo a mais de televisão, sem comprometer a imagem, sem o desgaste da poluição que pode ser trazida por um partido maior que está aí envolvido na Operação Lava Jato. Senador, infelizmente nosso tempo esgotou, foi ótimo conversar pessoalmente, nós que já conversamos tantas vezes pelo telefone, sempre a conversa muito. E quando quiser, Mário, é só tocar o telefone. E aqui, quando estiver na Bahia ou quiser também espaço aqui, pode muito contar obrigado. com a gente. Uma honra grande. Trabalho político, seu programa não tem só popularidade, tem conceito e isso é muito importante. E nós temos o dever de comunicarmos com a população, dizendo o que nós pensamos, que Brasil nós queremos, né, para onde queremos caminhar. Sabemos que são caminhos difíceis de caminhar, mas precisamos percorrê-los. Com certeza, com certeza. Muitíssimo obrigado, senador. Eu que agradeço, Mário. Um grande abraço para você.